Na nossa aula anterior, né, nós iniciamos falando sobre a competência 2, né? Tanto é, deixa eu só ajeitar aqui, né? Tanto é que falando aí sobre essa competência 2, né, nós falamos sobre os três pilares no qual ela se estrutura, ela se organiza, né? Sendo o primeiro na questão da estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? O segundo, nós vamos ter aí a questão de tratar, né, de abranger o tema com a qualidade devida, ou seja, você não ficar limitado aí a tratar somente do assunto, mas tratar das especificidades do tema na sua completude, tá? Falamos muito, né, ainda em relação à estrutura, né? A gente revisou a questão da introdução, revisamos a estrutura do parágrafo dissertativo argumentativo e ainda tratamos do como fazer uma conclusão, né? As partes aí que formam a conclusão, que estruturam a conclusão de uma redação, tá? Bom, fora isso, nós abordamos aí o terceiro pilar, que é a questão mesmo do repertório sociocultural, né? Que na competência está justamente tratando da questão ali de usar conhecimento das várias áreas, tá? Ali a gente só falou um pouquinho, deu uma conceituação geral, né? E apresentamos ali muito superficialmente, quais são os caminhos que você pode seguir, tá? Então, basicamente, esse foi o trabalho que a gente teve, né? A discussão que nós tivemos na aula, né? Na nossa última aula, tá? E aí, recapitulando, né? Os três aspectos que é estrutura do texto dissertativo argumentativo, abordagem do tema e repertório sociocultural, tá? E hoje nós vamos tratar especificamente do repertório sociocultural, tá? E aí vamos avançar aqui um pouquinho, né? E para entender que o repertório sociocultural ele vai tratar do que especificamente, né? Ele vai tratar da aplicação de conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, tá bom? Então, justamente aí nós vamos tratar hoje da origem, de onde é que vêm as informações, as ideias que vocês utilizam na redação de vocês, tá? E por que isso é importante, né? Basicamente, falando aí um pouco dos 5 níveis que a gente tem na competência 2, tá? A questão do domínio da estrutura do texto dissertativo argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão, cada uma dessas partes sendo bem desenvolvidas, bem estruturadas, tá? E a abordagem de todos os elementos do tema, tá? Então esses dois aspectos aí, esses dois pilares, sendo trabalhados ao máximo, podem levar aí sua redação ao nível 3 no máximo, tá bom? Sendo que para alcançar nível 4 e nível 5 na competência 2, eu vou precisar justamente tratar a questão do repertório sociocultural. Então não adianta eu fazer uma estrutura bem elaborada, tá? Eu abordar o tema em sua completude, na sua totalidade, e o meu repertório sociocultural ele ser problemático, tá? Aí nós vamos cair naquela situação, que é justamente o quê? Né? A gente, na parte da estrutura, estar muito bem e no conteúdo a situação não está boa. Então,
a, o repertório sociocultural ele é importante justamente por quê? Porque ele vai ser um elemento principal para você alcançar os níveis mais altos na competência 2, tá? Então, se você fez bem a estrutura, se você fez bem, abordou corretamente o tema, mas não foi bem em relação ao repertório sociocultural produtivo, então a sua situação fica complicada, tá bom? Beleza, gente. Mais uma vez aí, nós tivemos mais pessoas chegando, né? Peço a essas pessoas que se apresentem aí no nosso chat, tá bom? E vamos prosseguir, tá? Mais uma vez, perguntem, né? Tem uma dúvida, alguma coisa que eu disse que precisa ir de um esclarecimento, você não entendeu uma palavra, uma expressão que eu disse, pode perguntar, tá bom? Fora isso, em cada uma das etapas que nós estivermos trabalhando, a gente vai dar aí um tempinho, né, para questionamentos, tá? Bora lá, então. O que é o repertório sociocultural, tá? É o primeiro ponto aí que a gente deve analisar, né? O que ele é? É toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que de qualquer forma contribui como argumento para a discussão proposta no seu texto, tá? Então, repetindo aí mais uma vez, né? Toda e qualquer informação, fato, citação, experiência vivida, tá? Desde que isso aí contribua para a argumentação no seu texto, tá bom? Então, isso é repertório, tá? É o conjunto de informações, ideias, experiências e por aí vai, tá? Bem, falei sobre os níveis, né? Então eu falei aí sobre o repertório sociocultural, né? Mesmo que o texto esteja abordando o tema adequadamente e esteja estruturalmente bem elaborado, o repertório ele é um elemento essencial que sem ele, se ele não estiver lá nos seus níveis máximos, né? O que vai acontecer com o texto? O texto ele vai ter aí uma queda, ele não vai ser avaliada nas pontuações máximas, tá? E aí vem a pergunta, né? Quais são os critérios? O que vai determinar o uso? Quando é que vai para o nível 2? Quando é que vai para o nível 3? Quando é que vai para o nível 4? Nível 5? Tá? Para definir isso, nós temos aqui 4 critérios bem claros, tá bom? Tá? O primeiro critério diz respeito ao quê? A origem desse repertório. Ou seja, essas informações, esses fatos, essas experiências, de onde é que você retirou elas? Tá? Elas vieram de onde? Tá? Segundo, a legitimação, o critério da legitimação. Legitimação é o mesmo que o quê? O reconhecimento. Tá? Então, isso daí que você está usando, tá? Essas ideias, esses fatos, eles são reconhecidos pelas várias áreas do conhecimento, tá? Eles têm reconhecimento por parte dessas áreas, tá? É importante, né? E aqui é importante ressaltar que eu vou lidar sempre com informações de cunho científico, né? Com informações que têm aí respaldo pelas várias áreas de conhecimento humano, tá bom? Terceiro critério é o quê? É o da pertinência ao tema, ou seja, aquilo ali que eu estou dizendo, né, ele tem relação com o tema que é discutido. Não está descolado ou não está perdido ali em relação a essa discussão, tá bom? E, por último, né, o quarto critério, o uso que é feito
deste conhecimento, tá? Destes conceitos, dessas informações. Como é que isso é usado na argumentação? Como é que isso é usado no texto? Então, começando, né? Desde a origem até o uso, tá? Cada um desses critérios vão determinar se o meu texto vai para o nível 2, vai para o nível 3, vai para o nível 4, vai para o nível 5, tá bom?